bem-vindo todos e todas. Eu sou a Gislaine Gutierrez e esta é a Rei News Entrevista. Hoje vamos receber a Daniela Veltri, gerente jurídica do escritório Reis Advogados de São Paulo. Vamos tratar das recentes mudanças no direito imobiliário. Olá, doutora Daniela, tudo bem? Obrigada por conversar com a gente. Olá, Gislaine, olá a todos que estão nos assistindo. Um prazer conversar com vocês. Doutora, há um conceito bastante comentado no mercado, que é a multipropriedade. A senhora pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro, a multipropriedade é algo bastante interessante, relativamente, não novo, né, mas relativamente novo quando a gente fala da regulamentação mais recente, e ela tem por finalidade, na verdade, eu vou falar de uma forma bem simples até aqui, né, permitir que um único imóvel contenha diversos proprietários, né, então no que ela consiste? O ano tem 52 semanas, o objetivo é dividir este imóvel em até 52 proprietários, de forma que cada um tenha direito de usar pelo menos uma semana no ano, e que você tenha o direito de propriedade, se realmente seja proprietário de uma fração ideal de um imóvel, e tenha ao mesmo tempo o direito de usá-lo por pelo menos uma semana no ano. Então, ele é bastante utilizado para imóveis de veraneio, para algum lugar que você não vai sempre, para quem quer fazer locação quando é permitido esse tipo de locação, tipo Airbnb, alguma coisa assim. Então, é uma inovação e, ao mesmo tempo, um novo formato, digamos assim, de propriedade e uso. Qual a diferença entre multipropriedade e timeshare? São algumas diferenças. A que eu mais destaco, assim, na multipropriedade você de fato é proprietário do imóvel, né? Então, de fato, você compra uma fração ideal daquele imóvel, você tem uma escritura lavrada, você vai registrar na matrícula que você é dono daquela fração ideal, então é realmente um direito de propriedade. O timeshare é um direito de uso, né? Você não adquire a propriedade ou uma fração ideal de um imóvel, que você tem o direito de usar um determinado imóvel por um determinado período do ano, né? Inclusive, na maior parte das vezes em que você tem o timeshare, o período ele é pré-definido, então você vai usar a primeira semana de julho, e se você não pode, né? Perder o direito, e ao mesmo tempo você não é proprietário do imóvel. São os cuidados necessários na aquisição da multipropriedade? Gislaine, os cuidados necessários quando a gente vai adquirir uma multipropriedade é, de fato, você ter a certeza que é uma multipropriedade no que você está adquirindo, então que você vai adquirir uma fração ideal, que vai ser lavrada uma escritura, que vai registrar isso no seu nome ali na matrícula. Então, este é um ponto super importante, ler exatamente o que você está comprando para não ter qualquer confusão com o timeshare, né? Muitas pessoas, de fato, acabam confundindo. Você tem que ter ciência de que assim, você vai receber um imóvel que você não pode modificá-lo, ele não vai ficar do jeito que você gosta quando a gente fala do ponto de vista de decoração, por exemplo. Então, você recebeu aquele imóvel daquele jeitinho que vai ficar, sempre preparado para o uso de todos os coproprietários, né? De todos os donos de fração ideal. Atente-se para o tempo de uso que você vai ter, né? Então, o racional, como eu disse antes, o ano tem 52 semanas. Em tese, poderiam ter 52 proprietários, né? E aí cada um usaria uma semana. Em regra, não é assim, acaba tendo um pouco menos, até para ter um pouco mais de tempo de utilização, mas observe qual que é o tempo de utilização, se esse tempo é pré-fixado ou não, se você pode trocar com os demais ou não. E um outro ponto é que é sempre importante observar se tem uma semana de vacância, porque todo imóvel ele precisa de manutenção, ok? Então, em algum momento, você vai ter que parar o uso para poder fazer uma manutenção, seja, sei lá, de geladeira, de encanamento, de eletricidade. E aí, se é na sua semana de uso, né, quem é que te indeniza, entre aspas? Você precisa olhar como que isso acontece, quando acontece, se existe semana de vacância para manutenção ou não. Então, isso é bastante importante. As questões de despesas condominiais, né, o que diz a convenção de condomínio, como que é o rateio entre os proprietários, se tem taxa de manutenção, se não tem, efetivamente o que você vai pagar, além das despesas normais de um imóvel, que é condomínio e IPTU, né? Então tem que ficar bastante atento.
Você tem que lembrar que é uma propriedade, né? Então você tem que declarar no seu imposto de renda aquela aquisição, pelo valor da sua aquisição, né? É um imóvel que é suscetível à venda, sucessão, a aluguel, então observar se existe alguma restrição de algum tipo na convenção de condomínio ou efetivamente na escritura onde você está adquirindo o imóvel, se tem o serviço hoteleiro ou não e quais são as condições de você usar. E, de fato, a gente sempre recomenda que, assim, você vai comprar algo que você não tem certeza do que é, consulta um advogado, né? Porque depois que o negócio está fechado, voltar atrás dá mais trabalho do que você consultar antes. Então, acho que se você puder sempre consultar um advogado de sua confiança, você sabe exatamente o que você vai comprar, como vai comprar, quanto vai custar e quais são eventuais restrições de uso que você terá com esse imóvel. Quais são os aspectos legais da multipropriedade? A senhora considera este um bom investimento? Eu considero a multipropriedade, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu, por exemplo, eu moro na Baixada Santista, né? Eu atuo em São Paulo, nosso escritório tem ali em São Paulo, mas eu moro aqui. Então, quando você pega, por exemplo, pessoas que usam um imóvel para veraneio, ou que pretendem alugar, desde que a convenção de condomínio ali permita o aluguel, que também existe essa discussão, é uma boa, porque você acaba ficando com uma fração ideal de um imóvel. De fato, você vai pagar condomínio e IPTU proporcional e nem sempre você usa o imóvel o ano inteiro. Então, às vezes a gente observa aqui imóveis que ficam fechados durante meses, né? Porque as pessoas não vêm, ou vêm na época das férias, ou vêm na época das festas. Então, a depender do uso que você vai fazer do imóvel, é ótimo. E se você puder locar, também, porque é mais uma alternativa de você ter um retorno daquilo que você investiu. Então, ao meu ver, a multipropriedade é um bom investimento se você souber como utilizá-lo. Já o timeshare, só completando, né? Já o timeshare não é um investimento, né? Você vai ter o direito de usar aquilo, acabou o período, acabado está. Então, para mim, a multipropriedade, a depender de como você usa, é um bom investimento, sim. Doutora Daniela, quem pode adquirir multipropriedade? Qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Qualquer pessoa que pode comprar um imóvel, pode comprar um imóvel com essa característica em multipropriedade, né? Por que um, por que outro? Muitas vezes a pessoa jurídica, porque ela pode alugar, né? E pode ter algum tipo de ganho com isso. Sempre, eu repito, né? Observe se na convenção de condomínio tem alguma restrição em relação ao aluguel. A gente sabe que a propriedade te dá o direito de gozo, uso, fruição, mas alguns condomínios saem com a convenção de que você não pode alugar. É um pouquinho contrário ao senso da multipropriedade, que tem essa intenção de fazer o uso mais, não pelo único proprietário, mas por várias pessoas. Então, em tese, a destinação dela já seria um pouquinho o uso mais rotativo, digamos assim, mas tanto a pessoa física quanto jurídica pode adquirir normalmente. Doutora Daniela, para os herdeiros, vale a pena transformar um imóvel da família em multipropriedade? Isso é possível e é um bom investimento? Gislaine, depende da vontade dos coproprietários, né? Você pode transformá-la e aí depende da destinação que eles querem dar para o imóvel. Então, se eles têm alguma dificuldade sobre estabelecer qual semana quem vai usar, é uma alternativa, né? Ou se eles querem alugar e fazer disso um negócio também. Tem herdeiros que, por exemplo, herdam casas grandes, de novo, casas ou apartamentos que podem ser alugados em locais que têm bastante demanda para isso, então, de fato, acaba sendo uma alternativa, cada um ganha uma semana, só que tem que saber quem é que administra isso tudo. Então, de novo, depende da finalidade que eles querem. Um bom investimento a depender do tamanho do imóvel e do retorno que ele pode dar com essa utilização. Eu acho que uma coisa legal que a gente não falou aqui e que talvez vale explorar, assim, qual que é o grande diferencial da multipropriedade quando a gente vai ver, né, de um condomínio comum? Na multipropriedade, em muitos desses condomínios, você tem como se fosse um serviço hoteleiro por trás, né? Algumas constroem dessa forma. Então, de fato, você vai ter todas as benesses de estar com um serviço muito semelhante a um hotel, né? Daqueles empreendimentos que são comuns, que depois o condomínio vai administrando normalmente. Então, existe também esses cuidados de administração, porque você tem que ter um administrador ali, esse é um ponto importante, que realmente consiga
organizar o uso da multipropriedade, porque você tem que lembrar que você vai receber um imóvel decorado, bonitinho, lindinho, você não pode mudar, né? Então, assim, muitos, assim, cara, você vai receber esse imóvel e você não pode mudar nada. Então, se você não gostou desse quadro, você não gostou desse quadro, né? Você não pode mudar as características do imóvel, você tem que sempre deixar o imóvel da mesma forma que você achou para o próximo que for utilizar, né? O próximo que for o direito. Às vezes há flexibilidade de você poder trocar, então imagina que eu tenho a semana 1 e você tem a semana 2, né? E a gente queira trocar. Então, ok, se você tiver uma boa administradora que faça toda a administração disso por trás, às vezes junto com o síndico, às vezes não, depende de como é composto, isso ajuda bastante e te tira algumas preocupações que quando você tem um imóvel de veraneio, por exemplo, é bem factível, né? É bem prático no dia a dia. Obrigada, doutora Daniela, pelos seus esclarecimentos. As suas considerações finais? As minhas considerações finais como eu disse, para você sempre consultar um advogado, né? Antes de fazer. A multipropriedade é algo novo, nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe como funciona, né? Não é trivial a compra disso ainda no Brasil, existe no Nordeste um pouquinho mais, mas aqui Sul, Sudeste é um pouco menos. Então, consulte um advogado, veja direitinho o que você está comprando e qualquer dúvida sobre multipropriedade, venha falar conosco. Essa foi mais uma edição da Reis News Entrevista. Obrigada por acompanhar. Saiba mais novidades nas redes sociais do Reis Advogados. Até a próxima!